Hoje nós vamos gravar Experiências Inspiradoras no estúdio de gravação da FEAC, a Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará. É uma obra da gestão do professor Paulo Matos, nosso então diretor, e hoje nós vamos inaugurar gravando Experiências Inspiradoras. É claro que não é aquela paisagem maravilhosa que nós temos lá na reitoria, mas nós vamos ficar alternando, porque aqui também vocês vejam que é muito bem estruturado. Ali está o Jairo, nosso técnico de som. Então, desfrutem da nossa entrevista. Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber esse rapaz que foi meu aluno, formado em administração em 2019, o Márcio Roberto. O Márcio tem uma história muito rica para contar por tudo que ele viveu dentro da universidade e hoje com um exemplo maravilhoso de empreendedorismo social. Mas espera aí que ele vai já contar para a gente. Márcio, muito obrigada pela presença, um prazer muito grande ter você aqui. Verdade, muito bom voltar para a FEAC e estar aqui nesse projeto que eu vi no início, né, e achei bem legal e fiquei, será que sou digno de estar nessa, inspirando alguém, falando um pouco da experiência, né, e o convite foi muito feliz de receber. Muito inspirador, você é muito inspirador. Vamos começar, me conta a tua vida na universidade. Eu sei que você participou de centro acadêmico, empresa júnior, sei lá, foi tanta coisa. Começa me contando tua vida acadêmica. Eita. Eu tive uma longa trajetória, né? Eu demorei aí 9 anos, todo aquele mito de que é fácil entrar, difícil sair, né? São várias experiências, mas eu acho que cada coisa foi importante, né? E começou que eu entrei em 2010, né? E com 15 dias minha mãe entra em coma. Eu tenho um problema familiar e tudo mais, e aí a minha mãe passou 3 dias em coma, 20 dias de hospital, perdeu a memória, esqueceu dos filhos, então assim, foi um baque gigante. E aí isso me atrasou já no início da faculdade o processo das experiências, né, assim, de primeiro semestre, segundo semestre e tudo mais. E aí eu retorno com maior dedicação à universidade em 2012. Né, Levou 2 anos para poder assim, voltar no sentido de dizer sou o aluno que eu quero ser, né? Porque desde colégio, ensino fundamental, médio, eu sempre fui engajado, festivais, aquela coisa bem, né, da adolescência. Como eu fui um aluno tinha alguns destaques com a Olimpíada de Matemática, né? Fui de turma olímpica de colégios. Paralelamente à faculdade, eu dava aula particular. Eu ia na casa dos alunos e tudo mais, então assim, passei 2 anos, né, dedicado a esse processo, e aí cuidando da família e tudo, minha mãe passando por reabilitação do Sara Kubitschek, foi toda uma situação assim, já hein, Márcio? começando, eu não sabia, não tinha ideia disso. Começando já a trajetória da faculdade já por grandes impactos, né? E aí depois veio o centro acadêmico, e aí, só que aí nessa história do centro acadêmico, eu fui para a Federação Nacional dos Estudantes de Administração, né, aqui no Ceará, fui presidente, fui vice-presidente a nível nacional, aí me engajei, fui estagiário do Conselho Regional de Administração, fui estagiário do sindicato, da Federação Brasileira dos Administradores, então esse associativismo, né, essa questão de trabalhar em prol da profissão, dos outros, dos administradores, foi bem legal. E fui do PET, comecei no PET, assim, aí só que talvez ali numa imaturidade não peguei um pouco a linha da pesquisa e tudo mais. A pesquisa é algo que vem mais para frente, que eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso ainda. Fui do PET, não cheguei a ser da Inova, a gente tentou fazer uma movimentação para criar uma empresa júnior específica da administração. Eu lembro né, disso, junto com a Débora, né, com o pessoal. Mas aí também eu já estava no final da faculdade, né? Então eu dei mais ali um apoio, uma contribuição, né? Do que necessariamente sobre isso.
E aí eu acho que o legal da faculdade, assim, além de todas essas experiências, foi um fato de, assim, eu cheguei a ser estagiário, trainee de uma grande consultoria, e em certo momento eu disse assim, não, eu posso ser consultor depois, né? Eu acho que agora eu tenho que viver a universidade. Aquela história assim que seria um passo para trás, né, para depois progredir em outro campo. Nesse caminho e nessa história de receber os alunos todo semestre, porque eu era do centro acadêmico, né, de que hoje eu venho, todo semestre eu ainda venho apresentar os alunos, agora mais no movimento do sindicato, né, que hoje eu sou vice-presidente do Sindicato dos É Administradores. mesmo? Que E a bacana. gente, aí faz 10 anos que todos os alunos a gente vem receber, acolher aqui na semana de recepção. Eu Mas, costumo- Márcio, como foi então, depois que você se formou, né? Como é que nasceu o empreendedorismo social na sua vida? Você montou um ONG? Como é que isso aconteceu? então, eu passei no meu mestrado, né, na UES, Ah, sim, você faz mestrado, né? concluí, né, já Ah, já inclusive. terminou? Já, Menino, mas é muito precoce. O que você demorou na faculdade foi rápido no foi, mestrado, foi. E né? no meio da pandemia, né, minha turma foi a turma da pandemia. Eu tive 15 dias de aula, depois foi pandemia. E aí acabei pegando e me interessando pelo terceiro setor, né? Uhum, A partir do momento do marco regulatório do terceiro setor, das OSCs, né? Que hoje a gente não chama mais ONG, a gente chama Organização da Sociedade Civil. uhum. E a gente, eu entendi que eu poderia, inclusive, prestar serviço para uma OSC e trabalhar e ser remunerado dessa forma, né? Então, como eu trabalho coordenando projetos, executando projetos, elaborando projetos sociais, eu acabei me enviesando para o terceiro setor. Então, eu montei uma OSC, né, o Instituto SAIL, que trabalha com a ideia de transformação social. O que que significa SAIL? SAIL, ela vem do alfabeto nórdico, né, do oráculo de Oan, que diz que é transformação, magia, né? Então a gente queria transformar a sociedade e falando de uma perspectiva integral, que não é só dar a cesta básica, a gente precisa capacitar profissionalmente, a gente precisa cuidar da saúde mental e não basta ter a saúde mental, tem que ser autorrealização, né? Uhum. Tem que buscar essa felicidade, né? Então assim, mostra encontrar significado nas coisas, né? A gente tinha essa ideia bem ampla, assim, até de uma dificuldade, que as pessoas perguntam assim, mas tu trabalha com o quê? Eu digo com desenvolvimento integral, então engloba muita coisa, né? A Porque ONG nasceu em 2020. dezembro de 2020, né, na metade do meu mestrado. Tá. E aí a gente estava na pandemia, estava no primeiro, encerrando ali o primeiro ciclo, e eu imaginava que ia voltar tudo ao normal, né? Uhum. Então, assim, abri a ONG e já queria iniciar as atividades. Mas aí não foi possível, porque aí veio a segunda onda e a gente acabou tendo que adiar mais um pouco. Tá. E aí, depois que você montou a ONG, já estava terminando o mestrado, você teve um evento na sua vida pessoal Foi. que você se viu transformado, e eu acho que é muito importante esse depoimento aqui, que você disse que gostaria de compartilhar. Não, então, né, sem dúvida mudou minha vida, né? Em dezembro de 2020 eu crio o Instituto SAIL. Em outubro de 2021 eu sou diagnosticado com HIV, né? Já vinha, inclusive, apareceu, eu tive uma alergia na perna, e aí fui investigando durante todo o mestrado, inclusive, todo esse primeiro momento, investigando, fiz teste de biópsia para câncer, várias coisas, e aí certo dia o médico disse assim, vamos dispensar a hipótese do HIV, né? E aí foi um grande medo fazer o exame, né? E esse hoje também é o grande desafio da luta contra a AIDS, é o estigma e o medo que as pessoas têm de se testar. Aí fui diagnosticado com HIV, costumo dizer que eu tive 2 dias de luto, porque nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil ser homossexual, nunca foi fácil ter várias construções, né? Assim, como eu disse, o episódio da minha mãe, então assim, foram tantas superações, né? Tem um fato que é, tipo assim, eu fui diagnosticado 60 dias antes de qualificar a dissertação, né? Que eu acho que Ah, também vale a pena sim, porque foi deixar uma isso registrado, dificuldade. que aí foi, né? Assim,
foi um impacto muito grande, né? Mas eu acho que também por essa questão de ter já demorado tanto na graduação, eu disse assim, meu orientador disse assim, se você quiser, a gente para, né, por um tempo, e eu digo, não, Não. vamos seguir, porque foi trincar os dentes mesmo e vamos seguir nesse processo. Aí qualifiquei em dezembro, né, e queria também terminar bem no prazo do mestrado dos 2 anos, e aí finalizei em abril, né, defendi, foi tudo ok. E eu estudei diversidade e inclusão de pessoas transexuais. Certo. E a diversidade, ela está no campo da sustentabilidade, né, no tripé da responsabilidade social. Nesse período de abril, né, eu fui e conheci o movimento social, né, conheci um coletivo Consciência Positiva, conheci a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, e eles disseram assim, tem um edital aberto da Fiocruz, mas a gente não é regularizado, a gente não tem um CNPJ. Aí eu disse, eu tenho o CNPJ, né, vamos construir juntos. E o que era o edital, exatamente? O que é que eles captavam? Pronto, a Fiocruz, ela é através de um financiamento da Central de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Ela tem um projeto chamado A Hora é Agora, que acontece em 5 cidades do país. E Fortaleza estava recentemente recebendo o projeto, que é um projeto de aceleração, de melhoria do atendimento das pessoas vivendo com HIV e divulgando o autoteste de HIV, que é um autoteste que você faz como se fosse um cotonetezinho, pela saliva e tudo mais, você faz sozinho o seu teste de HIV. E eles precisavam de uma OSC que fizesse a divulgação do autoteste, propagasse o autoteste dentro das populações de comportamento de risco, né, que são LGBTs, homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo. Aí a gente propôs um projeto onde a gente fazia um ato cultural. Nós fizemos um seminário de saúde mental e saúde sexual. Por quê? Porque a gente já entendia que as pessoas não se testam por medo, né? Então era para que a gente queria transmitir a confiança para as pessoas de, olha, pode fazer o teste, tudo que vai dar super certo. E fizemos. Aí você propôs, você A fez gente o projeto. nós fizemos o projeto, metodologia, ações, né? E tudo mais. E aí tinha rodas de conversas, né, nas universidades, algumas coisas desse tipo. E criamos um podcast. Eu estava tentando lembrar qual era a quarta ação. Fizemos Sextou com S de Sexo Seguro, Que onde a massa! gente entrevistava, fizemos em parceria com a Rede Cuca, que eles têm um estúdio, né, no Cuca do Mudubim. E aí a gente entrevistou pessoas transexuais. No seminário de saúde mental levamos ator pornô para fazer, dar o depoimento do estigma. Para a Fiocruz, você apresentou o projeto e fez tudo isso depois que ganhou? Isso, era uma seleção, né? Tinha Tá. critérios, pontuações, nós tiramos 4º lugar no país. Foi Né, na mesmo? seleção, assim, quando você via lá a pontuação, né, no ranking, eles não classificaram, né, primeiro, segundo, terceiro, mas quando você via a grade de pontuação, a gente tinha tirado a 4ª maior nota. Aí eles dão Aí recurso, deram aí recurso. vocês fizeram tudo isso. E aí depois presta conta com a Fiocruz. Que bacana! Aí depois veio o Unicef, né? Também abriu um edital, a gente enviou uma proposta para organizar, dar suporte à Rede Nacional de Jovens e Adolescentes Vivendo com HIV. Então a gente fez uma formação de liderança com Ganhou eles. também? Ganhamos. Márcio, que maravilha! Adaptamos uma ideia de Salvador, que era um carrinho da pipoca da prevenção. A gente criou um carrinho que no lugar da pipoca tem preservativos. E aí a gente leva para as praças, para as atividades, para os projetos. Ficou bem legal isso. Tem coisa que a gente escolhe, tem coisa que a gente é escolhido, né? Não é isso, assim, essa dúvida de será que eu errei? Será que o que foi, né? Todo mundo que sempre fica no campo da pseudociência, né? Desse campo mais místico, religioso, mas eu acho que de algum modo eu sobrevivi a várias coisas e cheguei nesse ponto porque talvez fez uma transformação de carreira, porque inclusive quando eu fiz um ano de diagnóstico, eu fiz uma live no Instagram e eu disse para as pessoas que mais grave do que o HIV foi ter tido depressão.
Ah, E você teve depressão, mas tive. nesse período, Não, em 2014, assim, eu na tive na faculdade, faculdade de assim, pegar o carro e achar que ia jogar do viaduto, e fui atendido pela PRAE, né, com um psicólogo. Pró-Reitoria de Assuntos Isso. Estudantis aqui da UFC. Eles Que tinham, eles dão um bacana. suporte, né, para alunos que estão com dificuldade e tudo mais, e aí tive terapia toda semana dentro da PRAE, Que testemunho né, bonito. A Praia faz um trabalho muito isso, lindo, né, Márcio? durante 5 anos, né, Foi foi, mesmo. fiquei. Que aí foi 2014, né, e aí eu fui me formar em 2019. Parei a terapia só quando, né, acabei perdendo o vínculo com a universidade. Mas aí depois continuei, né? Já tinha Hum, entrado na carreira, pagava o meu próprio psicólogo, né? Faço aí 7 anos de terapia. Então, assim, eu costumo dizer que é como pessoas dependentes de química, né? Tipo assim, a gente é adicto, assim, eu não me curo da depressão, eu fico em constante tratamento, é, né? Para sempre. E isso era mais grave, isso é mais grave do que o HIV, assim, né? Porque né? eu tô controlando o remédio, né, com o remédio ali, apesar de ter também tratamentos medicamentosos para depressão, mas existe, né, a mente ela é bem mais complexa. Muito mais. E o Estado dá as medicações de HIV, né? O governo Dá, federal sim. dá, né? Aí o Brasil é referência, né, nesse É, sentido de distribuição. E é legal que isso também nem é tão recente no sentido de que a partir de 2015 foi que eles passaram a dar para todo mundo. Porque o HIV, ele tem dois indicadores, assim, a carga viral e o CD4, que são as células de defesa. isso, O HIV é diferente de AIDS. Eu isso, fui diagnosticado com HIV, mas eu nunca tive AIDS. Por quê? isso. Porque minhas células de defesa nunca estiveram baixas o suficiente. Né? Perfeito, Então, assim, em outros tempos, antes de 2015, só recebia remédio quem tinha células de defesa mais baixa. E aí entendi. passou a todo mundo receber hoje. E para manter o CD4 elevado é o quê? É alimentação, ginástica, cabeça boa, estilo de vida, Não, é o remédio. é o É o remédio. remédio, é a medicação. É lógico que dá para potencializar mais ainda com essa qualidade de vida, né, com esse autocuidado nesse processo. Mas, de fato, é a medicação que resolve isso de forma bem geral. E aí, a gente tem uma concepção hoje sobre HIV, que é a prevenção combinada, né, que, inclusive, tratar as pessoas que vivem com HIV é uma forma de prevenção. Porque hoje eu sou o que a gente chama de indetectável igual a intransmissível. Perfeito, Se eu tiver uma relação desprotegida, eu não transmito HIV, perfeito. né? Então, Entendo. assim, como eu estou em tratamento, eu não transmito, então a gente também é um método de prevenção tratar as pessoas. E isso foi legal porque o Brasil tomou essa atitude lá nos anos 90 de priorizar o tratamento, de trazer a universalização da medicação, sem saber que eram e iria existir o I igual a I, né? O indetectável igual ao intransmissível. Então, assim, de fato, foi uma assertividade, uma política pública bem assertiva do Brasil aí dos anos 90. Márcio, deixa eu te perguntar uma pergunta que eu sempre faço e agora para empreendedorismo social ela é muito boa. Como é a teoria na prática? Ah, eu vi essa senhora perguntando isso para algumas pessoas. Eu costumo dizer, eu sou um pouco radical. Eu costumo dizer que quem fala que a teoria não se aplica à prática é porque não entendeu a teoria. Boa, boa. Até pela natureza da nossa profissão, da nossa ciência, que é uma ciência empírica. Então, tudo que a gente produz de ciência foi observando na prática, né? Exato. Então, as pessoas têm que entender que se ela, lógico, fazer suas adaptações da prática, né? Hoje eu estou como startup residente no Sebrae, né? No Bacana. laboratório de inovação do Sebrae, e eu costumo dizer que eu estou aprendendo, na verdade, é um curso de idiomas, do dialeto das startups, que vem Scrum, vem metodologias ágeis, eu disse, meu Deus, mas eu já via isso com o Falcone. Eu já estudava isso, né, em operações, né, a dividir o Scrum, dividir as metas em pequenas, né, a gente já tinha esse trato no marketing e tudo mais. Então, eu acho que é isso, assim, a prática e a teoria, no nosso caso principalmente,
elas são interligadas e nem existe essa história, né, de se você pode ir atrás. Aquele gestor que diz, não aprendi tudo que eu sei hoje, não aprendi nada na faculdade, ele passa o meio batido na faculdade. Verdade. Né? E no caso do empreendedorismo social, foi uma grande diferencial, né? E aí, assim, teve essas trajetórias. Né? Por que é que eu virei em conseguir entrar no Sebrae nesse quesito de startup? Porque em um ano eu saltei, né? Fiocruz, Unicef, e agora a Embaixada dos Estados Unidos, né? A gente foi contratado Embaixada dos Estados Unidos. para a gente fazer, a gente foi contratado para fazer uma avaliação justamente desse projeto A Hora é Agora, né? Nas 5 cidades que eles atuam: Curitiba, Florianópolis, Campo Grande, Porto Alegre e aqui Fortaleza. Então a gente teve um salto muito grande em um ano, né, quanto OSC trabalhando prevenção do HIV. E a gente, mas isso só foi possível por gestão, porque eu sou um administrador, entendo de gestão, faço os relatórios, os indicadores, mostro os resultados, né, que é um grande desafio do terceiro setor, das associações, de comunidades, de bairro, né? Inclusive, a gente está dialogando com o professor Lázaro, né, num projeto de extensão dele, para a gente dar alguns treinamentos para as ONGs, para as OSCs, né, as associações e institutos, porque é muito importante, né, ter essa expertise da gestão, né, a expertise do levar toda a prática que a gente tem no mundo empresarial também para o terceiro setor, né, para potencializar, muito, né? Exatamente. Para potencializar, não é nem dizendo, criticando as associações que fazem do jeito simples delas, mas é mostrar que elas podem alcançar muito mais, fazer mais impacto social, né, transformar muito mais a sociedade com gestão. Então, assim, é isso. Assim, eu sou um pouco mais radical, assim, não passo a mão na cabeça de quem diz que a teoria não se aplica à prática, porque eu, pelo menos, consigo fazer muito, muito Muito forte. bom, são muito, muito complementares mesmo. E agora, olhando ali para a câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Eu costumo dizer que uma das grandes chagas hoje da sociedade é o egoísmo. E aí eu lembro de uma cena do Doutor Estranho, do filme da Marvel, onde ele está conversando com a, a monja, né, a mestra, a anciã, né, suprema lá da história, e ela diz: Você foi um grande médico de sucesso, teve grandes títulos, mas você ainda não aprendeu a verdadeira lição, que não é sobre você, né? E aí, para que a gente vive, né? Assim, me preocupa muito, às vezes, as pessoas abrirem mão de boas, grandes experiências por um processo do eu, né? De onde eu quero chegar. Eu fiz um curso de programação neurolinguística, né? Que trabalha muito autoconhecimento e aprendi muito que a autorrealização é aquilo assim, no último suspiro, eu olhar e dizer assim, valeu a pena viver. Né? Então, eu acho que até para a universidade, para os universitários, é assim, na hora da colação de grau, de fechar as cortinas, o que valeu a pena ter sido universitário, assim, né? E aí são as várias cortinas que se fecham e se abrem, né? Quando tiver aí ciclos que se fecham, todo ciclo que fosse fechar, você se perguntar, valeu a pena? Eu fiz valer a pena esse ciclo, né? O que é que eu O que é construí? que eu O que é que construí? eu deixei de história? Isso. E esse é o objetivo desse projeto, sabe? Esse é o objetivo. É entender o que a universidade constrói socialmente a partir dessas entregas. Vocês são as nossas entregas para a sociedade, É isso. né? E vocês deixam um caminho longo e lindo, porque é isso que vocês deixam aqui, as memórias e agora a inspiração, os conselhos. Vocês são o nosso propósito, né? É para vocês e para construir homens e mulheres com essa competência, com essa entrega,
que a gente entrega para a sociedade e com dinheiro público, né? Justificando tudo que a sociedade nos entrega, nos paga para que nós formemos. A gente pega vocês do segundo grau, tão imaturos, né? Eu digo, gente, eu tinha tudo para ser um projeto errado. A universidade com certeza foi transformadora nesse processo, assim. Então, assim, de fato, a universidade foi transformadora para esse projeto que hoje eu sou, né? Que hoje eu sou. Obrigado. Márcio, obrigada. Você me emociona. Obrigado. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.